Boa noite, gente. Segunda-feira de carnaval. Nós aqui na nossa live semanal. Olha, hoje até a gente vai. Não podemos sair do pique, né? Não podemos sair do clima aqui do carnaval. Então a gente vai fazer uma live e o tema, com certeza, é as questões aí que nos escreveram. A gente abriu uma caixinha, né, para a gente poder ver o que a gente vai comentar. Entra. Vou aqui autorizar a Daiane para entrar. Ah lá. Cadê a fantasia, Daiane? Cadê a fantasia? Lavei! Ué? Olha, Como assim, gente? eu tô até de cabelo molhado pra live, porque não deu. A fantasia não aguentou até Eu as 9 da também, eu falei. noite. Vamos tirar, o bloquinho acabou. Boa noite, pessoal. Ah, Estamos aqui, firme e forte, segunda-feira de firme. carnaval. Mas é isso aí, né? A gente tem. Você sabe, Cássia, que esse tema que a gente, né, inventou aqui de falar sobre as Carnaval? aplicabilidades do laser no carnaval, nossa, Hum, foi assim fantástico, porque hoje, durante o dia, assim, tiveram umas 3 ou 4 cenas aqui em casa de uso do laser no carnaval, e o pessoal colaborou aí com a nossa caixinha, né, de ó, perguntas, eu vi. falando, né, machucado, rinite, Dor sinusite, lombar, dor lombar, não sei dor do quem que joelho. caiu. Eu mesma à tarde estava num bloquinho com as crianças e uma moça, então a gente estava dançando, tinha um monte de confete no chão. Uma moça caiu, nossa, 90 graus Nossa, o tornozelo, assim, tipo, meu, quebrou, sei lá, que deslocou. dor, gente. E aí o meu filho falou, mamãe, o laser, né? Hoje é carnaval, mas tem que usar laser. Eu falei, é o tema da live da mamãe de hoje. E é incrível, né? Como a gente, por mais que a gente esteja de férias, se divertindo, né, em situações assim diferentes da nossa rotina, o laser tá on, né? A gente tá sempre tendo oportunidades de usar a fotobiomodulação. Bom, temos Não, com muita coisa para certeza. falar hoje. Eu tô com uma listinha aqui de umas 12 patologias que podem acontecer ou acometem as pessoas durante essa época do ano, né? Vamos Ó, lá, então. A gente criança vai. com bronquiolite, já tô lendo aqui a galera entrando. Criança com bronquiolite, 8 meses, isso aí, ó. E libe Ah, nela, né? Vamos lá. Juliana. A Juliana Gasparotto, tudo bem? O pessoal que estava na piscina hoje também, laser, né? Fomos pro. Tem gente que ainda, apesar do filtro solar, o sol estava muito forte. Tava Então, outra mesmo. coisa que aconteceu por aqui foi queimadura, né? Olha só. Pós-piscina aí. E o laser, com certeza, entrou para aliviar aí. Não tivemos nem dúvida. Nem dúvida. E eu não sei se vocês estão percebendo, mas tem uma galera gripada, né? Uma galera gripada, uma galera com, né, alterações de tosse. Tem pessoas passando mal de estômago, de barriga, né? Uns piriri aí por aí. Não sei se vocês viram algumas pessoas falando disso. É carnaval, né? Come-se coisa na rua, né? Se expõe a um monte de vírus, um monte de bactéria. Então é muito normal nessa época a gente ficar meio virado mesmo, né? Então, aí o laser, Então, quem tem, quem né? tem, use. Mas vamos lá, então. Vamos começar, então, por passar mal, então, Daiane. O que, que a gente pode aconselhar o pessoal que passou esse mal-estar de estômago ou teve essa, como diria um lorde que eu conheci, um desarranjo intestinal, entendeu? Olha, Como que o laser pode ajudar? Vamos lá. A gente vamos vai lá. fazendo um. Ó, uma coisa importante é que esse passamal não pode se aplicar a bebedeiras, né? Assim, a gente não É, está dando protocolo para ressaca. Estamos aqui dando protocolo para quem está realmente alterado. Então, a gente tem aí comer alguma coisa algumas comer alguma coisa diferente, diferente. né? Então, assim, Sim. a primeira coisa, óbvio, né? Se hidratar. Isso é importante sempre, porque toda vez a gente acaba tendo aí uma desidratação, perda de líquidos. Então, hidratação em primeiro lugar, isso não tem nada a ver com laser. Na verdade, todos os cuidados em qualquer patologia, os básicos que a gente já conhece, que sabe que funcionam e que são bons, tem que manter, independente da luz, né? Então, vamos lá. A gente tem que pensar assim, estômago ou intestino, né?
de qualquer forma, acaba passando pelo intestino e às vezes acaba tendo aqueles desarranjos. Nós Sim. temos duas grandes ferramentas para isso. Uma delas é o ILIB, que dá uma ajudada boa. E a outra, né, Cássia? As mantas de LED na região intestinal. Sim. Não sei se quem aí... Fantásticas. É, isso aí, quem que já usou, quem que está usando, mas a manta, o que é? Um cluster, né, de LED vermelho, tem vermelho infra, na verdade, e esse cluster é uma manta, um pedacinho assim cheio de luz, que a gente coloca na região intestinal para justamente dar uma desinflamada, dar uma acalmada, e funciona muito, né? A gente tem as mantinhas pequenas para cólica de bebê, e no Para adulto, um por que não? Né? pós-operatório, né? Pós-operatório de Pós-operatório. ombro, pós-operatório da face. Então é fantástico, porque ele tem esses dois comprimentos de onda numa Sim. manta só, né? E Então aí aí a tem. gente tem. E é uma boa alternativa para quem está, então, com esses desarranjos intestinais. E o ILIB, né? Aí, nesse caso, eu indicaria umas 3 vezes por dia o ILIB no tempo mínimo, metade do peso em tempo, né? De acordo com o paciente, lógico. Então, se o paciente pesa, sei lá, 80 quilos, 40 minutos, 3 vezes no dia, durante esse período aí que ele está com esse desarranjo. Isso é muito importante. Bastante água, cuidado com a alimentação, né? Então, essa época do ano é importante a gente cuidar do que a gente come, né? E às vezes a gente acaba até água, né? Às vezes a gente vai tomar uma água ou pegar gelo. Gelo é um negócio, né? Todo mundo tá com Comprar calor. na rua É, garrafinha que já vem com a água, que já veio aberta, já fiz isso também, né? Você compra a garrafinha, você fala, é, nossa, meu, cadê o lacre do negócio? Não tem lacre. O então cara tem que só tomar encheu com alguma cuidado. água X, né? E uma outra coisa que vocês podem fazer também, quando a gente está falando de desarranjo, né, estomacal ou intestinal, vocês podem lançar mão da laser puntura, tá? No ponto estômago 36. Porque o estômago 36 é o ponto central de energia do nosso corpo, ele vai agir diretamente no estômago e, além disso, ele tem uma ação na imunidade. Então, muito bem aplicado aí a questão do ILIB, que a Daiane mencionou, a manta, e também trabalha um pouco essa energia que pode estar estagnada, né? Que dor e toda a sensação de mal-estar, com certeza, é energia estagnada, energia sutil que parou, Sim. né? Então aí você vai lá com laser, faz um pontinho de laser puntura e também faz essa energia sutil dar uma Sim. fluida melhor. Muito bom. E36. Então, pessoal, para quem não é acupunturista, procura no Google ponto de acuponto E36. Tem lá um mapinha, né, para localizar. Acho que não dá para mostrar agora na live, mas é um ponto interessante. O que mais? Bom, quem aqui tá com o nariz escorrendo, né? Aproveitou, pulou demais, pegou piscina, deu aquela rinite, aquele nariz lá que começou a escorrer. O laser tranquilamente pode ser utilizado, né, dentro do nariz. Rinite, sinusites, dor de garganta, né, tosse, a gente já entra com o ILIB, ou quem tem equipamentos mais potentes, por exemplo, cluster de infravermelho também pode fazer na região pulmonar, nas costas, né, gente, onde o pulmão é um pouquinho mais superficializado. Principalmente em criança, né, às vezes a gente pode pegar alguns pontinhos de pulmão pelas costas da criança, fazendo infravermelho, uma dose alta. Alta, sim, suficiente, né? Mas acima das doses que a gente está acostumado, para justamente desinflamar o pulmãozinho. Então, essas dicas são interessantes, né? Então, nesses acometimentos aí de gripe, sinite, sinusites, dores de garganta, e sempre associando, além do local, o ILIB, né, Cássia? Isso é uma coisa... Sim, com E aí certeza. tem aquele pontinho aqui também, né, da O acupuntura, Bitong. né? Aqui na Bitong é asinha, né? bem no cantinho do nariz. Aí é muito bom para você desentupir o nariz de criança, porque às vezes criança entope um, aí ele fala, ah, não, desentupi um, agora precisa desentupir o outro, não consigo dormir, né? Porque tudo incomoda, né? Então, e uma outra coisa que vocês podem fazer também, que eu faço aqui em casa, inclusive estou com o Arthur, meu mais velho, um pouco gripado, mas vai no clube, vai na piscina, enfim, extrapola. É colocar além do. Você pode fazer o pontual, infravermelho, mas pode colocar a manta também. Então, para dormir, ele tem dormido com a manta. Perfeito. Aí eu coloquei 20 minutos, né? São 2 ciclos de 10 minutos, então você pode colocar bem na altura do pulmão,
né? 10 minutos na altura de cima, depois um pouquinho mais para baixo, que o pulmão começa aqui em cima. Então, muito útil mesmo, pessoal. E dentro do nariz, né? Aquele vermelhinho, jaule não, 6 joules, né? 1 minutinho em cada narina para parar de escorrer esse nariz. Tentem, gente, esse protocolo é fantástico. Funciona no adulto, funciona na criança. Vou até eu aqui dar uma A tossida agora. tosse. Ela falando. E, pessoal, outra coisa legal. Quando a gente põe o nosso corpo em desafios, né? Não dorme direito, não come direito, alteração de temperatura, bebe um pouquinho mais. Às vezes, a gente tem ciclos de infecções como herpes, né? Então, isso é bastante comum também. Às vezes, no meio do carnaval, no final do carnaval, quando acaba o carnaval, vem aquela herpes, né? Mostrando que a nossa imunidade baixou, que aí, né, o vírus consegue se multiplicar. Então, o herpes é uma infecção bem comum, né? A gente sabe que todo mundo tem essa infecção, mas quando se manifesta, está indicando que o nosso sistema imunológico está baixo. Então, o herpes é também uma patologia que a gente usa muito a laser terapia, tanto para tratamento da herpes, quanto aqueles pacientes que começam a entrar naquele ciclo de ter herpes todo mês, ou a cada cura uma herpes já começa outra. Então, a gente também tem protocolos de prevenção de herpes, que são muito interessantes. Tem mulheres, por exemplo, que têm herpes em todo o período menstrual, né? Toda a época. E aí, é uma coisa, porque às vezes fica na boca, fica feio, fica estético, e aquela ferida que não cicatriza, né? Porque toma um banho, escova o dente, molha, sai a cicatriz, começa de novo. Então, esse ciclo a gente também consegue atacar com a fotobiomodulação, então com o protocolo de prevenção. E as aftas também, né, Cássia? Às vezes, Sim, sim. A dependendo. gente tem falando de herpes, está falando de vírus, né? Eu até dei um Google aqui, doenças do carnaval. Número 1, doença do beijo. Né? A doença do beijo é a Né? mononucleose, que é causada Sim, por um vírus, o Epstein-Barr. Eles até falaram lá de 15 a 25 anos, claro, né? É a galera que está no pique que tá do carnaval, beijando todos, beijando todos. Mas todas, aí a gente já vai saber. não consegue fazer muita prevenção com É laser, isso né, aí. Daí, né? Vai da consciência de cada um. É isso aí. Mas E se a gente está com vírus, né, a gente pode ter febre alta, tem sim. cansaço, tem dor de garganta, são todos os sintomas dessa famosa doença do carnaval, que é a doença do beijo. E a gente, lembrando, né, pessoal, aí, quem tá beijando aí desesperadamente, a gente tem bilhões de bactérias na boca, né? E existem essas trocas de bactérias e às vezes na imunidade baixa aquela bactéria se sobrepõe, né? Ou aquele vírus. Então a gente tem que, né, escolher bem, né? Tinha uma Tem um amiga pouco na faculdade de que bom falava, senso. tinha uma amiga na faculdade que falava que quando ela tinha um namorado novo, assim, ela já, a primeira coisa que ela fazia era, né, fazer uma limpeza, dava aquele geral, De brinde exagero, né? odontológico. Tipo, olha, então eu sou dentista, né? Você quer conhecer meu consultório? É, mas é aquela história, não é que nem no consultório que a gente dá o bochecho de Periogard, né, para acabar com as bactérias. Ninguém no carnaval tá pensando nisso, se bem que o álcool, né, às vezes até dá uma No ajudada máximo uma cervejinha. a esterilizar um pouco, mas, gente, vírus, bactérias rolando solto, vamos nos cuidar, né? E aí, claro, existem as doenças infecciosas relacionadas ao beijo. Então, Sim. Mas o que você pode fazer, né? Se você é laser terapeuta e se você está com a doença do beijo, que também cria-se várias sim, placas esbranquiçadas na boca, você pode usar PDT, né? Que é uma forma de você fazer uma descontaminação local do sim, vírus, considerando que a doença do beijo, a mononucleose, é causada pelo vírus. Você pode colocar azul de metileno na concentração certa, né, pessoal? Não vai usar azul de metileno que vende em farmácia, usa a concentração certa, 0,01, e colocar o laser vermelho para você ter uma descontaminação local. Com certeza isso já vai ajudar bastante na descontaminação e na garganta. é Então isso a gente aí. consegue usar para muitas coisas e a descontaminação é viral, é consagrada aí na nossa laser terapia. Outras infecções que a gente pode pensar também, agora saindo um pouco da boca, indo para o pé, as frieiras, né? O pessoal aí, piscina,
né, exposição, clube. As frieiras do pé também podem ser tratadas com azul de metileno e luz vermelha. Né? Lembrando que a terapia fotodinâmica aí faz uma ação química, né? Tem uma reação química que libera radicais livres e que acaba matando, então, os fungos, nesse caso, que estão no pé. Né? Então, também é um acometimento de férias, de verão, né? De clube, essa exposição toda a fungos diferentes. Então, isso é uma coisa legal para a gente também ter como carta na manga, né? Com Terapia fotodinâmica certeza. para fungos. Até candidíase, né? Vaginal, né? Dá para tratar com Sim. terapia fotodinâmica, local. Candidíase Essa mamária, candidíase candidíase bucal. mamária. Acho que teve uma pessoa que respondeu na nossa Não, que caixinha, perguntou, fazendo, na acho caixinha. que fazendo muitas mamas, né? Claro, carnaval não quer dizer que não vai nascer nenê, que não vai ter alteração de pega de amamentação, não vai ter fissura, não quer dizer que é carnaval que a mãe não vai estar sofrendo. Então, as doulas de plantão, né? Aí tem muitas que trabalham nessa época do ano. E o que eu acho interessante, né, fazer plantão, porque a gente não escolhe época do ano para ficar doente ou para ter um problema. E então a gente tem que. É legal trabalhar em equipe também nesse ponto para sempre ter alguém de backup nessa época do ano para deixar os pacientes bem atendidos. Né? Isso é uma coisa importante também. Né? Ó, a Renata tá falando, fungos em unhas e PDT vai super bem. É isso aí, Super a bem. Renata foi nossa aluna, né, Renata? Então é interessante. O que mais? Dores, né? Também tivemos uma contribuição aí de dor lombar. Às vezes acaba. Sim, ficar em pé, né, gente? Ainda vai que você tá com um sapato que combina com a sua fantasia, mas não combina com a sua lombar. Ou nunca dança nada o ano inteiro, né? Que nem eu hoje à tarde na bandinha lá no carnaval. Do nada começa a dançar axé, tentar copiar lá Coreografia. a coreografia e falar, nossa, termina, você tá um caco, né? E aí, opa, fotobio, onde que tá doendo? Ilib, fotobio local, manta, infravermelho. Então tem bastante Bastante locais pra coisa gente, para fazer com a gente questão da irradiar. lombar, né? É isso A aí. lombar também, se a gente for pensar, a gente pensa em, na verdade, músculo e nervo, né? Mas Sim, muitas vezes você tem uma contração muscular, que aí você tem a compressão do nervo. Então aí você teria que agir o quê? Com o infravermelho, que tem um comprimento de sim. onda que tem penetração maior, e fazer principalmente nas vértebras, de repente nas sacrais, que é onde sai toda a inervação que vai para a periferia e vai para toda a periferia nervosa daquela região. Então, É é isso uma aí. alternativa boa. Essa dica de fazer na região do cox, né? O infravermelho também ajuda na questão do nervo vago, né? O eixo intestino-cérebro. Sim, Então, sim. aí a gente começa a entrar em uma linha bem interessante que traz muitos benefícios para a nossa saúde, né? Então, isso é uma coisa bem legal. E a gente teve até uma palestra uma vez de que essa questão de você também irradiar essa região sacral. Eu sei que, por exemplo, o foco é a lombar, mas você irradiar a região sacral com infravermelho, você também vai estar trabalhando o quê? A resposta, o feedback nervoso daquela área. Então, por exemplo, as pessoas que têm incontinência fecal, também, né? Eu sei que todo mundo fala muito em incontinência urinária, mas tem muitos idosos que têm incontinência fecal. Incontinência fecal também é uma área que pode ser beneficiada pela fotobio Sim. quando você faz o infravermelho nessa área. É isso aí, ó, a Então, galera muito contribuindo aí, ó. bacana. Parasimpático, é isso aí. Porque o Parasimpático, parasimpático, né, é aquele que exatamente. vai liberar, vai umidificar, vai, né? Sim, Que é a parte do nosso automático que libera, que solta, que relaxa, né? E contrário ao simpático, que é o que, né, da fuga, que contrai. segura. Então é interessante sempre a gente estar pensando nisso. E o nosso corpo, né, Cássia, a gente tem. Quanto mais a gente estuda laser, mais a gente consegue entender o nosso corpo. Por quê? Porque se você estudar fisiologia, eu até fico com o livro aqui do Guyton do meu lado, porque quanto mais você. Lembra do Sim, Guyton? Tá aqui, sim, ó. Deixa eu até total, mostrar aqui, ó. Deixa eu total, tirar a total. capinha do meu microscópio. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Tá aqui sempre. Porque entender a fisiologia, e isso que a gente está dando esses toques, né, essa questão do simpático, parasimpático, entendendo a fisiologia, a gente entende como que a luz age, porque a luz ela coloca energia e o fisiológico responde.
Então, esse que é o grande X da questão, né? Não é um remédio que você vai lá, toma e tem uma função conhecida específica. Não, ao contrário. A fotobio, ela põe energia. E quem usa essa energia é o nosso corpo, de acordo com a nossa fisiologia. Então, quanto mais você entende a fisiologia, mais você entende o que a fotobio está fazendo naquele paciente. Né? E às vezes a gente vê uma resposta, ou o aluno manda, né? Nossa, fiz a fotobiomodulação, o meu paciente respondeu assim, achei estranho. Eu falei, não, não é nada estranho. Veja bem, olha como é que a fisiologia funciona. Então quer dizer que está na fase tal. Então a gente acaba ajudando os alunos nesse entendimento Nesse raciocínio, né? e despertando neles a vontade de estudar fisiologia. Então, estudando fisiologia, você vai entender o seu corpo, como ele funciona, e aí como que a fotobio está agindo também, porque a fotobio não foge do que o nosso corpo faria se tivesse energia, se estivesse bem, né? E que é Se o que estivesse na homeostase, na né? Com homeostase, equilíbrio. exatamente. Não, Então, mas indo de conta com o que você está falando, é a mesma coisa, por exemplo, pegando esse exemplo da lombar que a gente estava conversando. A gente fazer a fotobio para dor na lombar, e aí a pessoa fala assim, nossa, mas olha, melhorei até da minha incontinência fecal. Porque a gente tem claro, essas surpresas boas, né? E é muito, né? Você fala, claro, tá tudo ligado. O corpo é tão inteligente que a gente tá jogando luz e ele falou, gente, ó, mas tem um defeitinho aqui também. Posso pegar um pacotinho de fóton aqui e colocar aqui para ajudar também? É. E também Então, na mesma linha de raciocínio, você vai fazer o ILIP para imunidade. Nossa, mas o meu sono ficou ótimo depois que eu comecei a fazer ILIP, né? Ou eu comecei a dormir melhor, não acordei mais à noite. Claro, porque por trás também do ILIB está a regulação do relógio circadiano. E aí tem a questão dos hormônios do sono. Então é tudo, é muito legal, né? Então quanto mais a gente sabe a fisiologia, mais a gente não dá tiro no escuro. Mais a gente sabe o sim. que a fotobio está fazendo, né? O que a laser terapia está promovendo no paciente. Muito legal, né? Muito interessante. Teve alguém que falou aí do fígado, fazer um detox, né? Flávia, Direto no fígado, isso também é uma coisa legal, né? A gente até mostrou numa das aulas o sim. protocolo de detox com fotobiomodulação. Agora, muita água, né, gente? Vamos tomar cuidado para não ter interação medicamentosa. Eu sei que isso é meio besta, mas aquele paciente que está tomando todas vai lá e toma um Tilenol, né? Às vezes você pode até ter uma agressão maior no fígado. Então você toma um remédio para melhorar e é hepatotóxico. Então você pode ter inclusive uma hepatite medicamentosa. Então, tomar cuidado com os remédios, né? A gente acha que não, todo remédio vai ter que ser processado pelo fígado ou pelo rim. Então, se você bebeu demais, seu fígado já está sobrecarregado. Se você dá mais um remedinho ali para ele, ele vai ficar péssimo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Então, bastante água, fotobio, né? E cuidado com a medicação aí. Depois vai falar que é o laser, né? Depois, Vai falar, quem tomou o que entrou de remédio, fez a diferente na fotobio. história, né? Tomou o remédio, fez a fotobio. Nossa, eu fiz a fotobiomodulação, faz isso. Não, não tem nada a ver. Calma, vamos lá, vamos conhecer a fisiologia, o que o remédio faz, o que a fotobiomodulação faz. E aí tomar as conclusões, né? Então, isso Mas a Flávia falando aqui do álcool, claro, do fígado, mas a gente pode fazer o que a Daiane falou do detox do físico, e a gente chegou também já a fazer um detox de raiva do fígado. Né? Para Sim, quem, o pessoal aqui da acupuntura que até já me falou assim, olha, dor lombar pode ter conexão com o rim, pode também. Então a gente está trabalhando, a gente consegue trabalhar os dois, né? Isso que é muito fantástico da fotobio. Olha, uma manta no fígado. Está trabalhando essa questão do excesso do álcool, tá? Mas está trabalhando um excesso de raiva também, que é a emoção que rege o meridiano do fígado, também tá. aí o Né? A paciente gente fica não mais pode calmo, desacoplar. né? O Oh, paciente fica tá calmo, fala, ótimo. nossa, comecei a fazer esse negócio, fiquei mais calmo, fiquei mais tranquilo, né? Tudo é conectado, muito bem, muito legal. O que mais? Então, olha só, e pequenos acidentes, né? Tá pulando no carnaval, caco de vidro. Tá com não sei o quê, né? Caiu, ralou o Machucou, joelho. cortou, ralou o joelho. Acho que alguém também falou isso na nossa caixinha de perguntas. Criançada com o joelho ralado, caiu de bicicleta. Tem muita gente que aproveita o carnaval para fazer esportes, né? Para fazer viagens com trilhas, com andar mais de bicicleta. Então, claro, às vezes acontece também pequenos acidentes nesse tópico. E aí, fotobio, com certeza. Claro, né, gente, que antes tem que ter o diagnóstico,
né? Não é só fazer, eu tenho que saber o que está acontecendo, qual foi o diagnóstico, aonde que a fotobio vai ajudar. Todo o processo inflamatório a gente consegue modular com a fotobiomodulação. Então, sim, na maioria das doenças a gente vai ter um bom benefício? Sim, mas eu preciso saber o diagnóstico, porque às vezes o tratamento não é só fotobio, o fotobio é só como anti-inflamatório. Às vezes o tratamento é ir lá fazer uma manipulação mecânica, colocar um gesso, colocar alguma coisa, né? Então, às vezes a gente precisa ter sempre essa noção, né? Aqui tem uma Vou falar de outro. pergunta. Só deixa eu Pode falar responder aí, Dai. aqui, ó. Ilibe potencializa as medicações? Ó, eu acho que essa pergunta vale a gente responder, porque o que acontece? O remédio ele tem uma função, tá? Então ele vai lá e vai ou cortar alguma coisa, ou substituir alguma substância que não está sendo fabricada, enfim. E aí, quando a gente começa a fazer a fotobiomodulação, o ILIB nesse caso, a gente começa a ter um retorno à homeostase. Então, às vezes, vamos pensar num paciente que toma um remédio para depressão, por exemplo. Às vezes eu tenho falta de produção de neurotransmissores, né? Então, quando a gente começa a colocar esse paciente em homeostase, esse paciente volta a produzir gradativamente esses neurotransmissores, né? Isso a gente vê em várias situações. E aí, aquele remédio que o paciente estava tomando começa a ficar em excesso, né? Então, eu acabo tendo aí um excesso. É como se eu estivesse bem e estivesse tomando um remédio, sem precisar. Então, chega um momento em que o remédio começa a fazer, ele está em excesso ali. Então, pode ser que ele seja potencializado, como é o caso de um remédio, de um antibiótico, por exemplo, né? A gente está ajudando o sistema imunológico, e o antibiótico, então, ele vai ter um efeito até melhor, porque o sistema imunológico também está sendo ajudado pelo outro lado. Mas a potencialização pode gerar alguns efeitos adversos, né? Excesso de medicação. E aí é interessante vocês conhecerem quais são os efeitos por excesso do medicamento para poder regular, para poder identificar que isso está acontecendo, diminuir a medicação, ou até, dependendo do caso, até diminuir o laser, né? Às vezes a gente tem que abrir mão do laser por uma série de questões aí, né? O médico não conhece, o paciente também não conhece. Então, às vezes a gente não consegue salvar o mundo, né, gente? Então, uma coisa de cada vez, sempre com autorização dos profissionais da saúde responsáveis pelo paciente. E às vezes não tem jeito, né? Se a gente não tem autorização pelo que é responsável, a gente não pode fazer. Então a gente tem que respeitar aí a hierarquia e o conhecimento dos colegas, né? Aí vai chegar um dia que todo mundo vai conhecer bem a fotobio e vai ser uma maravilha, né? Esperamos. Estamos aguardando ansiosamente por esse dia. Mais uns 20 anos já que eu espero, mas tudo bem. Quem esperou 20 anos tá tudo certo. Aos poucos isso já está acontecendo, né? Graças a Deus. Assim como tudo que é novo. Tudo que é novo, revolucionário, ideias disruptivas, elas são mais difíceis de ser aceitas, tem muita crítica. Tem uma jornada aí, né? Tem uma jornada, exato. E tá tudo bem, tá tudo bem. Cada um, né, tá vendo os resultados clínicos, então você fica bem ansioso. Aliás, falando agora em ver resultados clínicos, a gente tem um fórum, né, que a gente já está até no segundo lote. O fórum vai acontecer dia 22 e 23 de março. E é um momento de vocês verem casos clínicos, de vocês verem experiências clínicas, fotografias antes e depois. É a melhor forma da gente ver que funciona, né? Porque a gente está ali com colegas apresentando casos reais, né? Então não é nada. Então isso é muito legal. Então fica o convite aqui para quem quiser participar, vai ser em Campinas. As vagas presenciais estão quase acabando. Vai ser no Hotel Vitória, estão quase acabando. A grade já está fechada, né, Daiane? A gente vai postar agora, nesses dias, a grade das palestras. Nossa, tá linda, linda, tá maravilhosa. Muito bacana. Para quem já foi, já sabe o que espera, né? Então, assim, eu gosto de reforçar também que a gente veio da pesquisa, né? Eu e a Daiane, a gente tem mestrado e doutorado pela USP, mas a gente respeita muito a clínica e a gente acredita nesse equilíbrio. Então, a gente no fórum, a gente dá oportunidade para as pessoas que não têm titulação de mestrado, doutorado, mas tem uma clínica muito rica, porque aí as pessoas trazem casos inéditos, né? Vão ter casos em todas as áreas da saúde, seja na veterinária, na enfermagem, na medicina, na odonto, na físio.
Tá palestrantes assim de ponta, né? Inclusive a Lívia que está aqui assistindo a gente. Então vai ser fantástico. Então, Hotel Vitória, o link de inscrição tá lá na bio do nosso Viu? Instagram. E presencial é presencial, né, gente? A gente está super aguardando vocês, a gente ainda tem A gente algumas pode vagas aí. abraçar, a gente pode conversar nos intervalos. Vai ter uma confraternização na Ó, sexta-feira à noite, com música. Vão ter palestras extras. Ai, vai ser muito maravilhoso. Bom, fiquem aí esperando um pouquinho mais que a gente vai liberar essa semana ainda o cronograma, né? Que já está fechado. A gente está só esperando os profissionais, né? Os nossos palestrantes conferirem. E aí a gente já libera para vocês a programação completa, né? Do nosso fórum. O que mais? Agora vamos abrir para perguntas? eu só queria fazer uma errata aqui. Eu queria só corrigir algo que eu falei, Daiane, até que eu não lembro mais agora quem falou, né, que realmente a Renata perguntou aqui, Renata Cancian, se era 2 joules infra, 1 ponto IG20, né? E o Biton, que é um pouco mais para cima, o IG20 é na asa do nariz. Tá? Então, só a gente corrigindo nomenclatura aqui, que o pessoal fala, o IG20 é Biton. Tá? O IG20 é aqui e o Biton é um pouquinho mais para cima. Então, já está Beleza. corrigido. Ai, muito bom. Deixa eu ver aqui se já tem alguma dúvida que a gente pulou. As mantas são maravilhosas, ajudam muito. É isso aí, olha os comentários. Quem já usou, né, gente, as mantas, fica totalmente encantado. Olha, tem uns participantes aqui de Portugal. Boa noite de Lisboa. Boa noite mesmo, hein? Lá deve ser de Olha. madrugada. Acho que é 5 horas Então, o pra pessoal gente, né? perguntou do joelho. Vamos lá, Daiane. Vamos falar um pouquinho de Boa. joelho. O pessoal ficou com dor de joelho aí de ficar o dia inteiro em pé. O que a gente pode sugerir de fotobio no Olha, joelho? tomar cuidado, gente, para não chegar já com uma dosagem alta, para não, né, fazer um aumento da microcirculação. Então, eu acho que eu colocaria aqui um protocolo de 3 joules infra por ponto. Vários pontos. É um protocolo legal para lesões musculoesqueléticas. Protocolo sem ver paciente, sem saber do histórico do paciente. Tudo errado, Ou né? eu ia sugerir também, ou 15 minutos de ilib na E poplitea, que é a perfeito, artéria melhor atrás do ainda. joelho, né, Melhor que você dá ainda. uma Perfeito. energia. Perfeito. E aí você não tem essa questão de tanto erro, porque não está indo para o joelho, está indo para o sangue, mas um pouquinho também vai para o joelho, né? Mas principalmente vai ser absorvido pelo sangue. Então, dá aquela segurada, não é uma sobredose, né? Mas é incrível, né? Às vezes a gente fica pensando assim, preciso dar um protocolo. Independente do protocolo que vocês escutem, que vocês olhem numa apostila, num aplicativo, gente, independente do protocolo que você tem em mãos, vocês têm que testar no paciente. Já pensaram nisso? Vocês têm que experienciar para ver qual que é o que a gente chama de fotorresposta do paciente. E essa fotorresposta, então, se o paciente melhorou, geralmente a gente já percebe a melhora em 24 horas, né? Às vezes no mesmo dia, no final do dia. Então, como que o paciente respondeu? Legal, aí você está realmente comprovando que aquele protocolo. Então, não importa, a professora Daiane deu o protocolo. Ok, não importa. Se no meu paciente aquele protocolo não funcionou, eu tenho que ajustar. Então, todo protocolo, nenhum é perfeito. Existe o protocolo ideal Engessado. para o meu paciente, né? Então, independente do que vocês estão vendo aí de protocolos, tem que testar, tem que ver como que esse paciente reage, né? E aí, dependendo de como que ele reage também, eu posso até aumentar a frequência do laser ou diminuir. Também a dosimetria de frequência a gente consegue ajustar. E cuidado para não dar uma dose subclínica. Ou, eu faço laser uma vez por semana e quero milagre. Uma vez por semana, às vezes, não é nada. Não, né? Naquele dia que você fez o laser, melhorou, mas não. Né? Até eu tô com meu marido aqui com o tendão um tendão rompido e tal. Aí eu falo para ele assim, vamos fazer laser 3 vezes por dia. Não, 3 vezes por dia eu não consigo. Então, 2 vezes por dia, pelo menos. Porque se ele quer ficar sem anti-inflamatório, eu preciso dar o anti-inflamatório em forma de luz. Senão, não segura. Né? E realmente, quando eu faço 2, 3 vezes no dia, ele fica perfeito.
Fica sem dor. Sem dor, né? Até o hematoma, né? É incrível como a luz tira o hematoma, né? Não é nem hematoma, né? A equimose, porque não é um hematoma, é só um roxinho. E a gente percebe que de um dia para o outro o laser leva embora, porque aumenta a microcirculação, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente tem que, quem está começando aí na jornada da fotobiomodulação, né? Claro que buscar conhecimento, né? A gente está cheio de curso. Agora, em fevereiro, vai ter o curso de laser terapia em feridas. São 3 dias. Aliás, quem é profissional da 22, saúde é ótimo. 23 e 24 24. de fevereiro. A gente tem em março também o curso de pós-parto. A gente vai ter em breve um lançamento, né? Do curso básico para todas as áreas da saúde, ficando já um spoiler. Então fiquem de olho aqui que a gente está lançando, abrindo o carrinho de novo desse curso, que aliás foi um sucesso. E é um curso ótimo para quem está começando, né? Então, atenção aí quem está começando na jornada do laser, a gente tem um curso fantástico para vocês, que é um curso que dá justamente essas noções, né, de dosimetria, para onde que eu vou. E mais do que um curso que dá protocolos prontos, é um curso que te faz pensar, né? O protocolo, que nem eu te falei antes, ele pode não ser o ideal para o meu paciente. Agora, se eu sei pensar em protocolo, se eu sei Fica mais pensar em fácil, né? você Fica eu mais faço qualquer fácil. coisa. Até Sim, porque às vezes vai sim. aparecer no consultório de vocês uma patologia que a gente nunca viu também. E aí, faz o quê? Mas você sabe na verdade, da característica da patologia, que Sim. tecido que envolve aquela Da patologia. Então, são fisiologia. várias informações, em fisiologia, são várias informações que você vai reunir para daí fazer a sua linha de raciocínio e fazer o seu protocolo. Né? Então, a gente até estava falando de joelho, né? E se o paciente for um obeso, será que eu vou aplicar da mesma forma que eu aplico numa pessoa magrinha? A mesma dor do joelho? Sim. Então, são várias quesitos que a gente precisa pensar. A gente falando em tendão, a gente sabe que tendão é um dos tecidos que tem menor, né, circulação sanguínea do corpo. Então, não é uma área fácil de tratar. Né? Então, com certeza, a gente precisa entender um pouco da anatomia local daquele local que está com dor, daquele tendão, seja do ombro, seja do tornozelo, verificar como que a gente consegue chegar com luz naquele local, né? Então aí precisa saber bem a anatomia, Sim. né? Enfim, que equipamento que seria melhor? Será que seria uma caneta? Seria que era melhor um cluster? Então a Isso gente aí. consegue o quê? Pensar e personalizar o que a gente vai fazer com aquele paciente, não só em relação à dosimetria, mas em relação a equipamento. E eu acho que principalmente no caso, como a gente estava falando de joelho, de tendão, enfim, de outras, questão mais musculoesquelética, a questão de como a luz vai penetrar naquele local que está doente, que está inflamado, Perfeito. enfim, que está com deficiência de energia, né? É isso aí. E agora uma outra pergunta aqui, ó. Essa observação é perfeita, viu, Carolina? Mas aplicar o paciente no paciente 2 vezes por dia é complicado. Perfeitamente, concordo e é isso mesmo. E às vezes a gente pode aplicar uma vez por dia só, de repente fazer mais sessões, mas hoje em dia a gente tem as ferramentas dos equipamentos LED e que a gente pode emprestar para o paciente ou o paciente pode adquirir e continuar fazendo a terapia em casa. Isso está virando uma realidade cada vez maior, até porque, né, a disposição dos profissionais, o custo das sessões, deslocamento, tempo de deslocamento, os pacientes que mais precisam são os que menos conseguem se deslocar. Então, tudo isso, agora a gente está entrando numa onda bem híbrida, né? Por exemplo, uma vez por semana no consultório, depois em casa, continua o tratamento com outro equipamento, né? De repente, um equipamento mais user-friendly, que a gente fala, né? Um equipamento mais simples para o paciente conseguir fazer. Claro, usando tecnologia LED, o LED não faz mal para o olho, então a segurança do paciente fazer em casa também é melhor. Então, a gente está agora entrando nesse formato híbrido, até porque a gente quer resultado clínico, né? E se a gente não esperar o paciente ter que ir só no consultório, às vezes eu acabo morrendo na praia, não é o suficiente para ter um resultado clínico legal, de acordo com a patologia que a gente está falando. Então, não é sempre que isso se aplica, né? Às vezes a gente consegue fazer isso somente no consultório. Então, agora a gente tem que começar a abrir a caixola de novo, né?
mais um pouco. Quem acredita em Photobio, trabalha com Photobio, já sabe que tem que estar com a cachola aberta agora mais um pouco, porque às vezes a gente precisa agora colocar alguns equipamentos para o uso do próprio paciente na sua casa. Né? E alguém perguntou E eu, se vai ter o curso de home. O Home Laser o é um home curso que laser a gente tem 72 protocolos de laser terapia para uso em casa. Ele é um para curso que só ex-alunos. é vendido para os nossos ex-alunos, porque não tem no curso dosimetria, mecanismo, não, é papum, protocolo, coisas que a gente usa em casa com as crianças. Então, ele é um curso bem prático, né? Então, ele é um curso para ex-aluno. Então, qualquer curso que você faz da Laser, dos maiores, né, dos introdutórios, você consegue comprar esse curso, tá bom? Então, só para deixar claro aqui. E falando, pessoal, dessa questão dos equipamentos em casa, né? Até as experiências que eu tive com os pacientes, a gente sabe que muitas vezes os nossos pacientes que possivelmente têm mais, né, esse déficit de homeostase são os idosos, né? E às vezes também, muitos idosos, ótimo, estão super acostumados com a tecnologia, vai lá, pega o celular dele, tem rede social, mas vou dizer que a maioria não. Então, eu acho que essa questão das mantas e dos capacetes, eles facilitam muito a vida. Por quê? Porque eles têm um botão. Né? A pessoa fala assim, nossa, mas que bom, eu tenho que apertar o botão. Eu falei, olha, você vai ter que Ótimo. apertar um botão e o botão desliga sozinho. Sério mesmo? Eu falei, exatamente. Então, assim, trabalhar com esses equipamentos, né, que não tem, né, não são colimados, então não tem o malefício para a nossa retina. E também tem a facilidade do uso, abre um range assim, de possibilidades infinitas, mas possibilidades com responsabilidade, né? Até aquele lance de você ter liberdade com responsabilidade, porque você também tem que ficar fazendo o follow-up do paciente, porque você quer As um resultado avaliações, né? clínico, As né? avaliações têm que ser feitas Sim, pelo profissional que está pelo cuidando do paciente. profissional, você acompanha, eu sempre acompanho pelo WhatsApp, peço para fazer um retorno, peço para ele me mostrar como é que ele realmente está usando. Por quê? Porque existe sim, é uma terapêutica, mas como se fosse uma terapêutica assistida. Claro, e você pode complementar algumas questões com outros equipamentos que requerem mais especialidade, claro, né? Colocar o joule certo, colocar o comprimento de onda certo. Mas isso o paciente não precisa saber, né? E às vezes ele não quer nem saber. Verdade. Ele quer facilidade, ele quer resultado. Eu não sei, não interessa o que tem que fazer. Eu apertar esse botão, tá. Então, eu acho que é um divisor de águas que chega aí, porque é uma facilidade tanto para a gente, uma responsabilidade, claro, mas para o paciente é uma possibilidade muito grande dele poder fazer em casa sem precisar se locomover, né? Nossa, Sim. logística total, Não, e quem total. sabe, né, um dia no mundo, todos teremos equipamentos laser em casa. Assim como a gente Sim, consegue ir na farmácia comprar um remédio, a gente vai ter o equipamento de laser. E o protocolo, quem vai nos dar vai ser o profissional que entende de laser, não é? Né? Ele vai ter uma visão diferente, uma atualização, vai estar sempre fazendo curso, vai estar sempre trazendo tecnologias diferentes, comprimentos de onda diferentes. Então, vai chegar um momento que a gente vai ter que ter isso. Então, a gente já vai se acostumando com essa ideia, né? Claro que agora, de uma forma bem, né, homeopática, de uma forma bem, né, são poucos os profissionais que estão tendo essa visão, mas isso vai virar, né? Isso vai chegar na nossa realidade. Então, fiquem atentos que em algum momento vocês vão colocar isso na prática clínica de vocês também. Vai precisar. Porque se vocês não colocarem, então não tem como segurar sem medicamento. Então, agora, né, esses dias até uma aluna perguntou, mas qual é a vantagem de eu tirar totalmente o medicamento? Gente, para um paciente jovem que nunca tomou remédio, tá tudo bem tomar um remédio. Mas hoje em dia, cada vez mais as pessoas não conseguem mais tomar anti-inflamatório, tem dificuldades, né, de conseguir né, absorver aquilo e eliminar. Então, rim e fígado estão comprometidos. Então, a medicina de hoje, a gente está se encurralando, né? Porque tem o remédio já, mas a gente não consegue mais usar. Então, agora a gente tem que começar a diminuir. Desprescrição, né? Que aí é até uma tendência aí dos médicos americanos. Tem idosos que estão tomando 25 remédios, tipo, interação medicamentosa. Tá? Ninguém mais sabe o que esse paciente está tomando. Não! Vamos desprescrever para ver o que esse paciente realmente precisa.
Então é uma outra linha de pensamento. E a fotobio vem para contribuir nessa desprescrição, né? Só que sem o paciente ficar desassistido. Pelo contrário, ele vai receber energia, o corpo dele vai responder de uma forma sem efeitos colaterais. Agora eu preciso fazer um tratamento com luz, né? A luz vai ser um novo remédio. Então eu tenho que saber prescrever essa luz. Certo, A Renata pessoal? A Renata estava perguntando aqui se no fórum teremos a presença de expositores. Sim, Renata, representantes de Vários. equipamentos de leite, todos os equipamentos nacionais a gente vai Sim. sim levar para o fórum, inclusive esses equipamentos que a gente está mencionando, que são mantas, capacetes, essa turma do LED que o seu paciente pode usar. Então, é presencial, então é a oportunidade assim, de ir lá, manusear, ligar, né, testar em vocês, né, ver a intensidade da luz, que é aquela coisa, nada melhor do que a gente também ver o equipamento pessoalmente. Né? Então, eu acho que o fórum vai trazer essa oportunidade também, seja os equipamentos lá da Laser Smile, da DMC, da MM Optics, enfim, todas as indústrias que estão aqui no Brasil, o que a gente usa. Então, os casos clínicos também. Então, a gente tem Maravilhosos. nem todos os profissionais também de saúde usam os mesmos equipamentos, né? A gente tem profissionais da mesma área, por exemplo, da mesma área da enfermagem que tratam feridas, só que uma usa mais cluster, outra usa mais caneta. Então, vai ser legal para vocês assistirem e verem o que cabe na minha realidade, né? E o É isso outro aí. expositor vai estar lá para vocês, tá? E a gente tem um evento, né, depois na verdade antes do fórum, que a gente vai convidar vocês aí para uma jornada que a gente está organizando, então fiquem de olho que a gente vai falar um pouquinho mais dela agora, né, nos próximas lives. E já deixando um spoiler aqui para vocês que está encerrando essa live, na sexta-feira a gente vai ter uma live especial, meio que surpresa, mas quem puder participar, já fica aí, já anota aí, já agenda, que vai ser uma live que a gente vai começar a fazer uma jornada aí de conhecimento sobre fotobiomodulação. Então, se atentem para participar aí sexta-feira, às 8 da noite, de uma live especial. Isso mesmo. Spoiler total, né? Nem sei Total, se dá para gente. falar. O pessoal do marketing vai me xingar depois. Já Mas foi, já já tô foi, gente. avisando, Anota na porque agenda. tem que Sexta-feira a gente avisar. se vê, né? Vocês são importantes pra gente, muito importantes, né? Então, gente, é isso, né? É Nossa isso, live né, hoje. Então, pessoal? falamos de um monte de coisa que a gente pode fazer. Na verdade, quase tudo, né? Época de Sim. carnaval. E feliz de nós que temos equipamentos nas nossas casas e que a gente possa utilizar a fotobiomodulação né? Todas essas patologias na gente, nossos queridos familiares. E, claro, também nos nossos pacientes. Né? Olha quanto benefício aí que a gente está trazendo para eles. Porque a luz, ela é energia, ela regenera, ela modula a inflamação, ela tira a dor, Ela né? E descontamina. descontamina quando associada com corantes. Então, e tudo isso, gente, sem efeito colateral, custo super baixo, sem interações medicamentosas. Então, é uma tecnologia revolucionária, realmente. E que bom que a gente conhece ela, né? E tem E tantos faz uso resultados dela fantásticos. com sucesso, né? Eu acho que E assim, quem em está começando, casa, no gruda na gente que consultório. tem um caminhozinho aí que a gente ajuda vocês É, a se tornar assim, experts aí nessa área de laser terapia, né? toda segunda a gente vai estar aqui, né? Então a gente vai ter caixinhas de perguntas, então vocês podem tirar as dúvidas. Eu acho que a laser terapia realmente ela é um divisor de águas assim na atuação clínica de vocês, né, em beneficiar as pessoas próximas. Eu estou até com alguns vizinhos aqui na live, então beneficiar os vizinhos, enfim, quem a gente cuida e quem a gente ama e poder fazer tudo isso sem remédio. Né? Então eu acho que essa que está a grande sacada, né? É o grande futuro mesmo. Tá bom, pessoal? É Eu isso vou me aí. despedir aqui de todo mundo. Bom, que bom que vocês vieram aqui na nossa live de carnaval. A gente achou que não ia Em ter pleno ninguém, carnaval, mas gente. eu acho que umas 60 pessoas já passaram. Que bom, e quem está assistindo a gravação também. Muito obrigada pela audiência. É isso que nos faz estar cada vez mais perto de vocês. Então, quem gostou, tem que dar like, tem que mandar mensagem, que daí estimula as professoras a, numa segunda-feira de carnaval, estar aqui com vocês ao vivo, compartilhando conhecimento. Então, muito obrigada, gratidão.
e juntos levamos luz para o mundo, né? Até mais, pessoal. Até segunda-feira. Quer dizer, até sexta. Até 20 sexta. horas. Outra Pessoal, live. obrigada aí pela presença de vocês. Bom carnaval. Sempre lembrem de luz, sempre lembrem de laser e sempre lembrem que é possível curar sem medicamento. Tá bom? Grande beijo. Até sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.